Pode. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e aqueles que estão me assistindo, que Deus possa te abençoar nesta tarde em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos algo sobre a palavra de Deus, que está registrado lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, que fala sobre o juízo final. Que diz, o versículo 11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele." Então nós vemos aí o juízo final, onde está o trono branco. Simboliza justiça, simboliza santidade, pureza, e onde Deus estará sentado julgando o juízo final, o juízo do trono branco. E diz assim: cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí nós perguntamos assim: por que fugiu a terra e o céu da presença do Senhor que está sentado no trono branco? Então nós sabemos que a terra, ela está contaminada pelo pecado, e o céu, onde também está as potestades nos lugares celestiais. Então tudo foge da presença do nosso Deus, porque será um julgamento, um julgamento com justiça, será um julgamento santo, será um julgamento com verdade. E então diz assim, o versículo 12: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Então aqui no versículo 12 diz assim: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono." E os mortos grandes e pequenos a qual se refere são os soberanos, os reis, né? Os poderosos, aquele que tinha poder sobre o reino, sobre as nações, sobre o povo. Então ali estará os grandes e pequenos, do maior até o mais humilde, da melhor posição que tinha, que ocupava, que era. Então diz assim: "Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Então esse julgamento será para que a pessoa ela receba de Deus a justiça de Deus, pelas suas mais obras, pelas mais ações, pelas suas atitudes que praticaram em vida, devido ao pecado. Então diz que serão julgadas pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E nós somos sabedores de que pecamos por pensamentos, palavra e por obra. Então todos serão julgados, aqueles que desde a fundação do mundo morreram sem a salvação. Esta é a segunda ressurreição. Então nós temos aqui no versículo 13 que diz assim: "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras." Bom, nós vemos aqui: "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno." Bom, quais são os mortos que o mar deu? Quais são os mortos que nele havia? Quando nós falamos o que o mar deu os seus mortos, nós sabemos que no tempo das guerras, quantos navios submarinos foram destruídos, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas morreram. Nós temos também o Titanic, que naufragou, morreu várias centenas de pessoas. Quantas pessoas têm morrido por afogamento? Mas isso aí, quando diz assim: "deu o mar os mortos que nele havia", está se referindo à humanidade, a quantidade, milhares e milhares de pessoas, e deu mar. Isso aí, o mar, a pessoa morreu no mar, mas
ali a Bíblia diz que a carne vai para o pó. Morreu no mar afogado, o que vai acontecer? O corpo, ele vai se decompor, o corpo. Então, está virando pó, está virando terra novamente. Agora, ali fica o corpo, realmente. Agora, o espírito não morre. O espírito da pessoa que morre sem salvação, ela vai para o lugar do tormento, ser atormentado para aguardar a segunda ressurreição para o juízo final, que é o juízo do trono branco. Se nós formos por essa linha de raciocínio, que os mortos o mar vai dar seus mortos, e os que morreram queimados? Incêndio. Então, quer dizer então que o fogo vai dar seus mortos? Não. A morte é uma coisa só. A morte que se refere é a morte do corpo. Então, o mar se refere à quantidade, povos, raça, tribos, nações, etc. Então, diz assim também: e a morte e o inferno deram os seus mortos. Qual é a morte que vai apresentar, vai dar seus mortos? Ora, a pessoa morreu, morreu, mas na segunda ressurreição, ela vai ressuscitar, então a morte vai dar os seus mortos. É os que morreram sem salvação. E o inferno também darão seus mortos, que nele havia. Ora, quem são esses mortos que o inferno vai dar? Esses mortos, eles se referem aos anjos que se rebelaram contra Deus, que se aliaram à rebelião de Lúcifer e se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios. Estes são os mortos que o inferno vai entregar, vai dar naquele grande dia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos também serão julgados pelas suas obras. Os mortos, os anjos que se rebelaram, tudo passará pelo julgamento, pelo juízo final. E aqui diz, no versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então nós vemos aqui, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, essa morte que se refere ao lago de fogo, a segunda morte, são aqueles que morreram destituídos da glória de Deus, aqueles que morreram fora da comunhão com Deus, são os demônios também que se rebelaram contra Deus. Então eles serão julgados pelas suas obras e eles vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A segunda morte é para o tormento eterno, é para o sofrimento eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui diz que aquele, no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos aí que tanto a morte dando seus mortos, o inferno dando seus mortos, eles serão julgados. E aquele que não tiver com seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Automaticamente, nenhum deles, os mortos que a morte vai dar, os mortos que o inferno dará, não estarão com seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida, o livro de Deus, somente está escrito aqueles que em vida aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, que confessaram os seus pecados. Esses, quando recebem Cristo como seu único Salvador, automaticamente o seu nome é escrito lá no céu, no livro da vida. Então, essas pessoas que espiritualmente estavam mortas espiritualmente porque estavam destituídas da glória de Deus. Mas o dia que teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Eles passaram da morte para a vida. Então, não é que o espírito dele estava morto, porque o espírito estava dentro dele, mas fora da comunhão com Deus. Então, quando eles tiveram encontro com Jesus, aquele espírito ele reviveu. Isso quer dizer, a comunhão se tornou novamente, a pessoa já teve acesso novamente ao céu, teve novamente acesso a Deus através do sacrifício que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário,
levando sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa iniquidade, as nossas enfermidades. Então você, que é uma pessoa cristã, é uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, você não precisa se preocupar com o juízo final, com o julgamento do juízo final, você não precisa se preocupar com o lago de fogo, porque o lago de fogo é a segunda morte, é a condenação para o sofrimento eterno, para o tormento eterno. Mas a palavra de Deus, ela nos garante de que, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz que, portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, aqueles que passaram da morte espiritual para a vida, aqueles que se tornaram um novo ser, que nasceu gerado da palavra e do Espírito Santo. Então são pessoas que hoje vivem novidade de vida, pessoas que não vivem mais a natureza, porque ele foi gerado um novo ser, ele foi nascido do Espírito, porque aquilo que é nascido da carne é carne, e nós, na nossa velha natureza, éramos nascidos da carne, destituídos da glória de Deus, não tínhamos direito à salvação, mas a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus, através do seu sacrifício, ali na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue, nos remiu, nos purificou e levou sobre ele os nossos pecados. E ele pagou o preço a qual nós devíamos. Então nós estamos tranquilos na condenação para os salvos em Cristo Jesus. Mas é preciso que nós venhamos permanecer fiel até a morte. É preciso que nós venhamos perseverar até o fim, para que nós possamos alcançar essa tão grande salvação. Então não se preocupe, irmão, porque nós sabemos que um dia nós vamos morrer, que a Bíblia diz lá em Hebreus 9:7 que o homem está determinado a morrer uma vez, após a morte segue-se o juízo, mas não juízo para os salvos, para a condenação, mas sim para galardão. Agora, aqueles que morrem sem Jesus Cristo, então, após a morte, segue-se o juízo. O juízo para quê? Para a condenação. Porque existem dois caminhos, o céu e o inferno. Quem quer ir para o céu tem que aceitar Jesus, tem que aceitar o Evangelho, tem que viver o Evangelho e tem que resplandecer como astro, como embaixador do céu aqui nessa terra. Embaixador é aquele que representa Deus, aquele que pratica boas obras, aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmão, para eles não há condenação, para eles há a mansão celestial, há o gozo celeste, a eternidade, a vida com Cristo lá na glória, a qual o Senhor tem preparado essa grande morada para o povo que nele crê, o povo que o recebe como o único Senhor e Salvador da sua alma. Agora existe o lugar do tormento, e lá, nesse lugar do tormento, será lançado a besta, o falso profeta, o diabo e todos aqueles que comparecerão diante do juízo final, do trono branco, para ser julgado segundo as suas obras, que seu nome não estarão no livro da vida e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, aonde estarão no tormento eterno, no sofrimento eterno, e os salvos estarão lá na glória. Então, no juízo final, no trono branco, fugirá o céu e a terra, e haverá um novo céu e uma nova terra, para que não contamine o povo que habitará no novo céu e na nova terra, aonde nessa nova terra não precisará do sol nem da lua, porque a luz do Cordeiro, ela a iluminará toda a cidade, a nova Jerusalém celestial, a qual o Senhor tem preparado para o seu povo e está aguardando o seu povo. E muitos dos salvos que partem para a eternidade, irmão, estão lá no paraíso, lá no lugar de repouso, aguardando a redenção, a primeira ressurreição, que é a ressurreição do corpo, porque corpo e alma morrem, mas o espírito não, o espírito é eterno. E na ressurreição, o salvo, aquele corpo que é mortal e é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, se revestirá da imortalidade, será um corpo glorioso, um corpo igual aos anjos celestiais, para que possamos viver lá na glória, porque lá na glória não é corpo terrestre, mas lá será um corpo celeste. Mas aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que morrerem sem salvação, ressuscitará, irmão, no mesmo corpo,
então ele será julgado e será condenado ao seu corpo, a sua alma, o seu espírito, porque o pecado atinge o corpo, a alma e o espírito. Então vamos ficar firmes na presença do Senhor, porque o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão, mas há uma recompensa, há um galardão para todos nós. Louvado seja o nome do nosso Deus, que Deus possa continuar te abençoando, derramando as bênçãos sobre a sua vida, e que você tenha um encontro com Jesus Cristo, para você receber a mudança de vida, para você receber o novo nascimento através da palavra de Deus e através do Espírito Santo, para que você venha se tornar um cidadão do céu, para que você venha se tornar um embaixador do céu, para que você possa morar eternamente nas mansões celestiais. Promessa futura, a promessa presente. Quando você crê em Jesus, o Filho de Deus, você já tem a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que Deus possa te abençoar. E mais tarde, Deus, creio que Deus vai nos dar mais uma oportunidade para falarmos algo mais sobre a sua palavra. Amém.